de Deus, mas a gente pede a presença de Deus pela intercessão de Maria. Rezemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo, Consolador, esteja conosco, nos ilumine, abra nossa mente, e que nós possamos absorver do diretório todo o bem e toda a iluminação que ele nos traz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu conversava hoje com a Aldeci, e me parece que então paramos no capítulo 3, não é isso, Aldeci? Correto, né? Vamos para o capítulo 4, então, não é? Pronto. Vamos situar, então, aqui. No encontro passado, só para nós fazermos uma breve atualização, catequista, né? Olha só. A gente falava como o diretório se preocupa com a qualidade do anúncio que nós fazemos. A gente não costuma muito pensar em termos de qualidade quando a gente pensa a catequese. Parece que lá no fundo da nossa cabecinha, às vezes, a gente pensa que aquilo que é dado, aquilo que é feito voluntariamente, pode ser feito, né, de boa vontade, de bom coração. Vocês vejam se vocês acompanham o que eu quero dizer, mas nem sempre a gente pensa que isso deve ser dado com alta qualidade, não é? Enfim, é só uma provocação que eu faço aqui. Eu penso assim, vocês também devem pensar que é sim um chamado, é uma vocação ser catequista, mas não é porque é uma vocação que eu faço voluntariamente esse ministério que eu vou fazer de qualquer jeito, não é não. A gente pensa que tem que ser com a maior qualidade possível. O diretório pensa desse jeito também. Por isso que o capítulo 1 falou da revelação e da transmissão. A gente pode ter achado engraçado ou até curioso. Por que o diretório fala de quem é Cristo? Porque muitas vezes nós vemos outras imagens de Cristo circularem pela sociedade. Às vezes até catequista passando uma imagem de um Cristo bravo, que castiga, ou de um Cristo milagreiro, no mau sentido, que faz todo tipo de, né, maracutaia com a gente, não é mesmo? Para cumprir os nossos desejos, assim. É bem assim que algumas pessoas às vezes pensam, certo? Eu vou pedir qualquer coisa aqui para Cristo, porque Cristo tem que me ajudar, porque eu pago o dízimo. Não, isso não é teologia católica, a gente até falou disso. Falou da identidade da catequese. A catequese tem uma identidade eclesial, significa que o que anunciamos não é nosso, é um tesouro da fé, e que nem o Papa pode mudar, muito menos nós também. E depois falou da pessoa do catequista, que foi o capítulo 3, que falava da identidade, vocação, ministério e missão de quem é catequista. Então, a gente falou desses 3 pontos. E agora nós começamos o encontro de hoje falando da formação de catequistas, formação das e dos catequistas. São 6 pontos para a nossa reflexão. Esses pontos estão a partir do número 130. Quem ainda não tem o diretório para a catequese, passa na livraria Nova Aliança, certo? Vai lá, você adquire o seu diretório, tá bom? É importante ter o documento, tem que ter o documento, muito importante, não é mesmo? Então, veja bem, vamos começar falando da formação de catequistas. Eu sempre digo que não há uma faculdade para quem quer ser catequista. Não há uma faculdade no sentido clássico, mas há como posso dizer, uma mentalidade de quem quer ser catequista, que é a mentalidade de humildade, de querer aprender, de pensar como a sua catequese pode ser melhor, são coisas importantes. A gente não tem uma graduação institucional, mas nós temos princípios muito sólidos, certo? Esses princípios muito sólidos, não importa a região do Brasil onde nós estejamos. O fato é que, com base neles, a gente tem como evangelizar pessoas na metrópole, que é Teresina, evangelizar pessoas nos interiores do estado, não é? Em outro lugar, enfim. Olha o que diz o número 131, diz assim: a formação é um processo permanente e, sob a guia do Espírito e no seio vivo da comunidade cristã, ajuda os batizados a tomar forma, ou seja, a revelar sua identidade mais profunda, que é a de filhos de Deus.
em relação de profunda comunhão com os irmãos. Quando eu estive com vocês, num momento de folga que eu tive, não é? O nosso coordenador, Edmilson, junto com um padre muito simpático, fizeram comigo um tour por alguns pontos turísticos de Teresina. Aí a gente foi num lugar perto do rio, onde os artesãos fazem obras de arte com o barro que extraem do rio, certo? Eu gostei dessa imagem, que é uma imagem bíblica. Deus também nos forma como um oleiro dá forma ao vaso. O oleiro é a pessoa que mexe na argila e dá forma à argila. A gente, no entanto, tem que lembrar da nossa natureza de argila e pedir que o Espírito Santo nos ajude a formar. Como é que a gente faz isso? Aqui o diretório diz muito claramente: a formação é um processo permanente. É um processo que vai acontecendo sempre, sabe? Será que vocês conhecem algum catequista que às vezes acha que já sabe tudo, que não precisa participar de formação, que não precisa ler mais nada? Pois é. A gente encontra pessoas assim em todos os tipos de relacionamentos, de serviços humanos. Mas, para nós, é um tipo de postura que não cabe. Eu e você, catequistas, precisamos entender que essa formação é permanente, sim, e que é ela que vai sempre me sustentar para continuar sendo um bom ou uma boa catequista. Olha, gente, uma coisa é fato. Quando a gente desconhece uma deficiência que nós temos, uma dificuldade, digamos assim, a palavra mais adequada, a gente vai caminhando anos e anos com aquela dificuldade e a gente nunca percebe que temos aquele tipo de coisa que poderia melhorar. Por que a gente não percebe? Porque talvez a gente poderia ter recebido uma formação, uma iluminação sobre aquilo e não recebemos. Olha, falando disso, a nossa formação, claro, parte desse nível de pensar os conteúdos, de refletir sobre eles, mas a primeira formação que o diretório apresenta é a formação na comunidade. A comunidade cristã é o lugar privilegiado da formação. Significa bastante coisa que para nós são importantes. A capacidade de se relacionar com os outros não é nada fácil, a gente sabe. Comunidade não é um lugar exatamente pacífico, mas é um lugar de aprendizagem, sim. E é um lugar que nós devemos amar e cuidar. A comunidade é assim. A gente deve entender as limitações que todas as pessoas que estão ali têm e valorizar isso. Jesus já deixou muito claro quando disse que os sãos não precisam de médico. Então, quando a gente se dirige à nossa comunidade cristã, onde nós exercemos o nosso batismo, vai tranquilo, vai tranquila, porque lá a gente vai encontrar pessoas que têm todo tipo de reações, todo tipo de posturas. E isso, claro, a gente entende, a gente sabe, nós também temos as nossas fragilidades, mas tudo isso não deve ser o principal. O principal é que aquelas pessoas estão reunidas em nome de Cristo. Então, eu sempre digo isso porque a comunidade, vamos falar de forma bem clara e direta, não sei se vocês concordam comigo, mas a comunidade cristã muitas vezes é ponto de grande estresse para nós. Às vezes, não é sempre. Devido a uma ou outra coisa que acontece, a gente sabe como é relacionar-se com pessoas. Mas até aqui, nesse ponto, você tem que ser mestra, tem que ser mestre, porque não é fácil lidar com gente, não, mas você, na catequese, já lida com pessoas, com seus catequizandos. Então, para dar bom testemunho, para dar boa catequese, você tem que saber que já tem uma verdadeira pós-graduação na própria comunidade. Na comunidade, nós somos muitas vezes desencorajados, muitas vezes somos deixados de lado, muitas vezes, não é sempre. Muitas vezes somos até perseguidos, para dizer muito claramente. Mas isso não deve ser o ponto determinante, tá? A gente tem que observar tudo isso com atenção e ver o que tiramos de sabedoria disso, tá? O diretório não está falando nada disso, isso é só um comentário meu. Só que o diretório aponta nesse sentido. Aí, na sequência, que ele fala que a comunidade cristã é lugar privilegiado de formação, a gente também entende outro lado mais bonito da comunidade cristã. Olha lá no número 135. Um dos critérios para a formação de um catequista, de uma catequista, só quem pode dar é a comunidade cristã.
Eu falei um pouco assim de cores carregadas da comunidade cristã, mas não é que ela só é assim. Imagina, é uma maravilha viver em comunidade. Eu gosto muito. Olha lá, no ponto A, um dos critérios é uma espiritualidade missionária e evangelizadora. É só com uma comunidade que a gente vai fazer isso. Eu não posso me fechar achando, minha comunidade só tem pessoas que não me compreendem, sou uma estrelinha solitária, vou ficar aqui na minha. Não, isso não existe, não pode. Você acha que a comunidade dos discípulos era tranquila? Você acha que Pedro era tranquilo? E Paulo, então, né? Paulo dá a entender, às vezes, que ele era bastante exigente. Então, faz parte, a gente aprende junto. Ponto B. Apresenta um critério que é a catequese como formação integral. E diz assim: trata-se de formar catequistas que sejam capazes de transmitir não apenas um ensinamento, mas também uma formação cristã integral, desenvolvendo tarefas de iniciação, de educação, de ensinamento, exemplo de vida. Tá? Isso para nós aqui não é difícil. Ponto C, estilo de acompanhamento. No estilo de acompanhamento, eu quero que vocês lembrem da imagem bíblica do diácono Filipe, São Filipe, que foi, né, martirizado, nosso primeiro mártir, e quando o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, levou Filipe até o deserto, onde passaria a carruagem do eunuco da rainha da Etiópia. E assim, a mensagem de Cristo chegou até um país inteiro, graças a Filipe. Mas Filipe estava disponível, Filipe estava disposto, pronto para atender ao chamado do Espírito. Às vezes, lendo aquela passagem, a gente pensa que o Espírito Santo chamou um Uber e levou Filipe para o deserto, não é assim que a gente pensa? Ou a gente pensa, Filipe tinha poderes mágicos, ele foi voando até o deserto, porque onde o eunuco passaria era longe de Jerusalém. A questão não é essa, leia direitinho essa parte, esse trecho de Atos, você vai entender que Filipe ouvia o que o Espírito Santo colocava no seu coração. E por causa disso, Felipe foi até lá, ele caminhou até lá. Nenhum lugar fala que ele foi voando ou se materializou lá. Pela sua liberdade, ele escolheu, eu vou até lá na parte mais difícil. E o deserto não era moleza, não, era lugar perigoso, né? Lugar dos bandidos. Para você e para mim, significa o que isso aqui? Nessa parte que estamos lendo, eu que estou citando esse trecho de Atos, mas significa que a gente tem que querer estar em alguns lugares, ou a gente tem que querer saber um pouco mais, a gente tem que querer oferecer uma catequese um pouco melhor, certo? Isso aqui também é tranquilo, não é novidade nenhuma para nós, tá? Vamos avançar com isso aqui. O diretório fala de docilidade, lá no ponto E, ele fala perspectiva da docibilitas, ou docilidade. É assim, gente, nós não sermos como o povo de Deus no deserto, cabeça dura aquele povo, não é? Moisés falava, vamos para cá, eles todos faziam uma revolta e queriam depor Moisés, queriam falar, não, aí nós não vamos. Nós não podemos ser desse jeito, nós somos o novo povo de Deus, temos que ter uma cabeça mais aberta. Fala-se também da dinâmica de laboratório. Dinâmica de laboratório é aproveitar o potencial que o grupo de catequese oferece. Não entenda que você é uma boa catequista se você não observa com atenção o teu grupo de catequese e dê chance para ele também se manifestar, para ele tomar parte na catequese, tá? Isso é muito importante. E na sequência, fala-se das dimensões da formação. Bom, aqui nós vamos para o número 143. Essas dimensões basicamente são três: a dimensão do saber fazer e do saber ser. Mas o diretório desdobrou em mais duas. Olha só, a primeira dimensão é o saber. A gente entende, a igreja entende que a dimensão do saber é aquilo que eu preciso, no mínimo, ter base para falar com outra pessoa sobre Cristo. O que é que a igreja entende que é a dimensão do saber? É a formação bíblico-teológica. É você conhecer sobre conteúdos bíblicos e também sobre conteúdos teológicos. Não pense que teologia é algo só para padre, só para freira. Não, teologia é para todos nós. Não pense que teologia vai tirar a sua fé, vai diminuir sua fé. Não vai fazer isso. A gente, na verdade, está tratando de temas teológicos aqui, já, certo? Então,
A primeira dimensão, que é a do saber, é o conteúdo da Bíblia, o conteúdo da teologia, tá? O conteúdo da liturgia, que vão nos ajudar a termos algo concreto para dizer. Olha só, gente, presta atenção no que eu vou dizer a vocês. Nós temos 2000 anos de tradição, 2000 anos de história, que nem sempre isso é lembrado. Nós não nascemos ontem como comunidade. Nesses 2000 anos, que é um tempo razoável, não é mesmo? A gente desenvolveu altas reflexões teológicas, e quando eu digo isso, não é nada muito complexo, é tudo bonito, tudo simples, tudo bem ordenado, que os nossos grandes teólogos, santos e santas, pensaram. Eu acho uma coisa, eu acho o seguinte, eu acho que nossas formações catequéticas patinam muitas vezes os mesmos temas, e nós não avançamos para outros temas. Parece que permanentemente a gente fica repisando velhos temas. Você sabe o que faz isso? No mínimo, causa um desgaste para você. De novo, você vai pensar assim, mas de novo, falar sobre isso, de novo, mais uma vez. Causa um desgaste, a gente sabe disso. Enquanto outros temas importantes quase nunca aparecem na nossa formação, certo? Isso que eu estou dizendo é bem importante. Aqui, porém, eu tenho um presente para você nessa noite, nessa reflexão que estou fazendo. Não podemos deixar, ou não podemos pensar que a gente só pode depender de alguém para nos trazer a formação. Se não acontece, por exemplo, uma formação sobre o Espírito Santo, eu estou dando exemplo, uma formação sobre escatologia, uma formação sobre fantasma até, temas gerais, catequizando pode perguntar disso. O que é que impede de você ir pesquisar sobre isso também, não é? Então, sempre, o ponto é esse, sempre lembra que você tem muita autonomia para buscar aqueles conhecimentos que não chegam a você nos nossos canais clássicos de formação. Isso é bem importante. O fato aqui, lendo esse trecho com vocês da dimensão da formação bíblico-teológica, é que todos em ativas na formação, temos que também fazer uma pressão, temos que também buscar outros conhecimentos e sair do nível muito raso onde a gente está. Eu acredito que todo mundo vai se beneficiar disso, tá? Mas olha só, eu vou falar para vocês, eu sei que há muitos catequistas jovens aqui, novos, eu quero dizer, né, de pouco tempo, talvez, de caminhada, há outros de mais tempo, isso é bom, tudo é louvável, né? Não é porque quem chegou ontem é menos, não existe nós não. Mas olha só, para quem já está e para quem está chegando, o 144, o número 144, traz um núcleo muito básico do qual você tem que ser excelente conhecedora, excelente conhecedor. Olha lá. Por essa razão é necessário que a catequista ou o catequista conheça, primeiro, as grandes etapas da história da salvação, que são as duas grandes etapas, o Antigo Testamento e o Novo. Mas conhecer bem conhecido, conhecer os personagens, o que eles representam, não é? Como a gente conhece? Primeiro lendo o Antigo Testamento, lendo o Novo, lendo a Bíblia. Depois, buscando entender por que será que o profeta Elias era uma pessoa tão curiosa daquele jeito? Por que será que o rei Davi era tão problemático? Por que será que Moisés, enfim, tudo mais? Porque os personagens do Antigo Testamento, as figuras do Antigo Testamento, as pessoas, não é? Os grandes nomes, eles têm uma característica, todos eles têm uma característica em comum. Eles são muito humanos, eles têm erros, como você e eu. E esses erros nos ensinam. Então, olha lá, outro tipo de conteúdo que muitos de nós talvez não conheçamos tão bem, né? Os núcleos essenciais da mensagem e da experiência cristã, que é o creio, a liturgia, os sacramentos, a nossa conduta moral, a oração, enfim, e os elementos do magistério. Os elementos do magistério, a gente olha aí, tem coisas muito interessantes. Olha, gente, isso aqui é bem importante, né? Isso aqui é bem importante. Não é para você se desesperar ou pensar, nossa, eu não sei, mas é para você pensar, se você começar hoje fazendo uma busca pessoal, você vai se encantando com novos campos da teologia católica e vai conhecendo, vai conhecendo, vai conhecendo. Isso é bom.
Vamos para a segunda dimensão, que está a partir do número 148. Lembrando, então, primeira dimensão, o saber. Saber o que para você e para mim? Conteúdos bíblicos, teológicos, e que inclui o magistério, a história da igreja, certo? Isso é muito, muito importante. A segunda dimensão é do saber fazer. Nós buscamos formação, claro, que é ensinar os outros, levar as outras pessoas a abraçarem a fé. Então aqui você vai ter que se desdobrar um pouco mais ainda. Buscou muito conteúdo? Que bom. Agora você vai pensar em como é que vamos passar este conteúdo para as pessoas, correto? É aqui a dimensão do saber fazer. Adianta você ser uma pessoa muito sábia, mas não conseguir levar os seus catequizandos a entenderem o que você está dizendo? Não adianta. Sabe com que parece isso? Parece com aqueles pregadores ou aqueles professores, falam difícil, falam, entre aspas, bonito, né? Às vezes até algum padre fala assim, mas o que foi que falou? Não sei, não entendi, não ficou claro. Não fico... Se você não entendeu, é porque a pessoa não soube falar direito. É simplesmente isso, só basicamente isso. Então não adianta você saber, é preciso também saber ensinar, saber passar. Então o diretório fala disso. Ele fala da questão de que o catequista é educadora, a catequista é educadora e comunicadora. Tem que saber algumas técnicas, tem que pensar. Uma coisa é você dizer algo apenas comunicando, a outra coisa é você criar uma estratégia para levar a pessoa a perceber aquilo que você quer dizer. Então, o diretório coloca no número 149 assim: a formação pedagógica da catequista e do catequista tende a amadurecer algumas aptidões, incluindo capacidade de liberdade interior e gratuidade, de dedicação e coerência, competência na comunicação e narrativa da fé, certo? Amadurecimento de uma mentalidade educativa. Eu dou um exemplo muito claro para você entender isso. Nós amadurecemos nessa capacidade educativa, já no Brasil, na nossa cultura de catequese aqui, quando paramos de falar que Deus é um Deus punidor, um Deus vingativo, ou de falar coisas como Deus castiga. Era parte da nossa catequese, a gente sabe disso. Mas a gente teve um crescimento nesse ponto, então a gente não fala mais uma coisa dessas. Olha, a gestão serena das relações educacionais, inclusive aparece aqui o elemento das emoções. É o modo como eu conduzo um grupo de pessoas. Não é, a gente sabe que pessoas são desafiadoras, mas isso é instigante. É como a gente, inclusive, conduz as emoções que elas estão sentindo, as expectativas, não é? E depois, a capacidade de elaborar um itinerário da fé. A capacidade de, com clareza, você dar uma síntese da fé de forma muito rápida, prática, direta, tudo isso aqui, certo? Olha, talvez pode parecer um pouco cansativa essa parte aqui, eu até entendo isso, mas ela é muito importante. Pode até parecer que a gente já conhece esses temas, mas enquanto eu vou falando, eu quero pedir que você vai pensando. Vamos pensar na dimensão do saber, por exemplo. Você, se eu pedir para você fazer uma síntese em 30 linhas da história da salvação, você conseguiria colocar os 52 principais acontecimentos da história da salvação com clareza? Ou se eu pedisse para você, então, conte para mim um fato das 3 principais idades da igreja, você conseguiria? É assim, vamos pensar que isso que o diretório está nos dizendo é uma boa provocação, né? É uma boa provocação, a dimensão do saber, e agora a dimensão do saber fazer. Pergunto também, quando você tem catequizandos que te desafiam, te questionam, transferem o papel do pai e da mãe para você, e nem sempre isso é algo tranquilo, transferem a cobrança, né, se não gosta do pai, e se você é um catequizando homem, perdão, um catequista que é homem, vai transferir isso para você. Não tem problemas com a mãe, então se você é uma catequista, vai transferir a você. Como é que você está habilitado a lidar com isso? A dimensão do saber fazer. Você vai saber, inclusive, mostrar para o catequizando que ali há uma confusão de emoções. Você me entende? Isso tudo é a dimensão do saber fazer, correto? Ou então, até mais uma questão. Diante de um conceito teológico mais difícil,
quais são as estratégias que você tem para ensinar jovens, adultos, idosos, correto? Vamos pensando assim enquanto eu vou falando a vocês. Na sequência, o diretório fala também, no número 151, da formação catequética dos candidatos às ordens sagradas. Quem são esses candidatos? Basicamente, a gente aqui tem 3 tipos de ministérios, digamos assim. Né? Um não é ministério, mas a gente vai considerar. O primeiro, que é mais comum encontrarmos, é dos seminaristas. Seminaristas que são jovens, que saíram das nossas comunidades. Olha, gente, se o som não estiver bom, vocês me sinalizam, por favor, tá? Será que vocês estão me ouvindo direitinho? Conseguem me ouvir? Podem sinalizar, tá? Se estiver falhando, eu mudo de lugar. Tá bom. Pronto. Ah, que bom. Lia Raquel escreveu aqui, né? Acho que tem mais. Pronto, Leonildes também. Muito obrigado. Pronto. Então, olha, primeiro tipo aqui é seminarista. Eu posso fazer um comentário aqui, eu não sei se tem seminarista, se tiver, é muito bom. Olha aqui, gente. Catequista, principalmente. Quando vocês tiverem seminarista na sua comunidade, vamos tratar bem dos nossos seminaristas, mas com maturidade. As nossas comunidades católicas ajudam a infantilizar nossos queridos seminaristas. Como é que fazem isso? De muitas formas. O seminarista tem, sim, um chamado especial, como o teu chamado de catequista também é. Todos são especiais. É claro que a gente quer acolher bem o nosso seminarista, porque deixou a família, é um jovenzinho, mas olha só, faz muito bem a comunidade que ajuda o seminarista a perceber seus pontos que precisa melhorar. Inclusive, faz muito bem a comunidade que ensina o seminarista a valorizar a catequese. Catequese é a principal missão da igreja. A catequese gira em torno do altar da liturgia, mas a catequese é a principal missão. A liturgia é a principal benesse e a catequese é a principal missão, tá? Então, há comunidades que ajudam a infantilizar os seus seminaristas, sempre, por exemplo, eu acho muito engraçado, eu fui seminarista, vocês sabem, 8 anos, não é? Sou quase padre, portanto. Mentira, não existe isso de quase padre. Mas eu fui seminarista por 8 anos. Então, era muito comum, às vezes, eu observar quando meus colegas seminaristas faziam homilias muito ruins e as pessoas da comunidade, simpaticíssimas, iam lá e parabenizavam, olha, que bonito, isso que você falou, que lindo. Nem era lindo nada. E era uma coisa muito mal feita. Então, não. Se você ama seu seminarista, ajude-o para ele ser um padre digno, para ele ser um padre ainda mais, não é, bem preparado, certo? Eu digo isso porque o diretório está tratando dos candidatos às ordens e pede que os candidatos às ordens entendam e conheçam a catequese. O erro das comunidades é achar que o seminarista lá na Universidade Católica, no seminário, vai receber muitos conteúdos de catequese. Não vai. Vai receber algum conteúdo teórico sobre catequese, certo? Então, comunidades, né, vocês que são gestores e gestoras, pensem com carinho nisso. A igreja tem uma urgência de preparar os seminaristas para a catequese. Catequese não é mais digamos assim, mais um serviço da igreja. Catequese é o grande serviço da igreja, tá? Então tá bom. Fala-se também aqui dos diáconos, e claro que depois vai falar também dos padres, mas tudo começa com os seminaristas. Os diáconos que eu estou dizendo são os diáconos permanentes. Não sei se na arquidiocese temos diáconos permanentes. Acredito que sim. É uma arquidiocese desenvolvida, progressista no bom sentido. Então tem sim, né? Tem diáconos aí. Os diáconos é a mesma coisa. Diácono permanente, eu não sei se tem algum nos acompanhando aqui, mas também não pode ser um vaso de altar que fica enfeitando a missa, quando o presbítero, o padre, está presidindo a Eucaristia. Diácono permanente, como seminarista, não podem ser enfeites de altar, não precisa. Para isso temos os acólitos. Diácono e seminarista têm que entrar na catequese de coração aberto e, inclusive, iniciar e inaugurar serviços catequéticos que ainda não existem. Catequese nos presídios, catequese junto às mulheres prostituídas, catequese junto às periferias mais afastadas, sabe aquelas periferias lá afastadas? Não deve ter aí, mas onde as casinhas são de papel, onde não há esgoto, lá, vai lá, seminarista, diácono, claro, catequistas também tem que ir, mas
Quem está nessa posição deve provar o seu valor, o valor ministerial, deve dar o exemplo. Não deve ficar ali em cima do presbitério com as mãos postas, não. Certo? Isso é bem claro. O diretório fala tudo isso que eu estou dizendo. O sexto ponto, eu não vou nem ter o que dizer a vocês, porque sei que a Arquidiocese de Teresina tem um cuidado bonito com a formação de catequistas. Mas o sexto ponto é aqui, ó. Centros de formação de base para catequistas. Quer dizer que eu não sei se vocês se agrupam por forania, ou por decanato, ou vicariato, ou região, mas aquele grupo de paróquias, né? O que vocês têm aí? É isso? Um desses? É a mesma realidade. Forania, pronto, que bom. O que o diretório recomenda é que cada forania tenha uma instância, tenha um centro de formação, sabe? Um centro de formação para catequistas. Onde? Aqui eu vou recomendar, eu que vou recomendar. Eu, como formador, tem que ter os centros forâneos, né, das regiões, e tem que ter também o centro arquidiocesano, mas que nos centros forâneos sejam oferecidos conteúdos, né, por exemplo, como se fossem matérias, como se fossem disciplinas catequéticas, com bons formadores, formadores animados, formadores que são catequistas, formadores que entendem do que estão falando, e principalmente formadores que conseguem agregar mais pessoas para participar. Esse é um ponto. Outro ponto, se existe aí, eu não sei, talvez exista, né? Que as catequistas e os catequistas de cada forania valorizem isso, vão lá fortalecer isso. É uma coisa muito engraçada. Quando vou até dioceses que tem 4.000 catequistas, é um exército isso. Ah, e quantas fazem escola catequética? Ah, 150 fazem escola catequética. É vergonhoso. Por que as outras não estão fazendo? E os outros? Não é? Já sabe tudo? Não, então vamos fazer. Vamos participar da escola catequética, seja na forania, seja na diocese, tá bom? Isso aqui quem que tá falando isso? Sou eu? Sou eu que estou falando isso. Mas o diretório falou primeiro, tá? Gente, vamos então para agora o capítulo 5º. Será que vocês têm alguma dúvida? Querem manifestar a dúvida? Se quiserem, vocês podem sinalizar, não é? Mas se não, a gente avança no 5º capítulo, tudo bem? Pode ser? Vamos lá? Vamos dê uma respiradazinha, tome uma aguinha, agora vai ficar mais animado aqui, certo? Porque essa parte que cobra a gente fica meio assim na defensiva, né? Eu sei como é que é, né? Não tô brincando, não é o caso de vocês. Mas agora vai ficar mais tranquilo, né? Vamos em frente, então. Olha, o 5º capítulo trata da pedagogia da fé. Ele está... Será que vocês estão falando comigo e eu não estou ouvindo? Porque às vezes eu vejo algum som aqui, mas pode ser que o meu sinal não esteja bom. Não sei se vocês me ouvem. Deixa eu ver no bate-papo aqui. Estão ouvindo, né? Então tá bom. Então tá bom. Não estiverem, vocês me falem, por favor. Não deixa eu falar falhando o áudio, não, tá? Eu mudo de lugar aqui, eu faço alguma coisa. Avancemos, então. O 5º capítulo... Obrigado, Ana Patrícia. Muito obrigado. Pronto. O 5º capítulo fala da pedagogia da fé. Ó, muito bonito o jeito que ele fala. Começa falando do exemplo de pedagogia da fé que tem na história da salvação. As figuras, as pessoas do Antigo Testamento, todas elas, na sua relação com Deus, deixaram algumas marcas de como é essa pedagogia divina. Todas elas. Observe, por exemplo, todas as mulheres do Antigo Testamento. As mulheres sempre têm mais delicadeza que os homens lá no Antigo Testamento, como é na vida real, aliás, né? Mas lá no Antigo Testamento, quase sempre o escritor sagrado, os escritores sagrados deram um destaque para a forma como as mulheres resolvem as situações. Tudo aquilo ali é para nos orientar numa pedagogia. A pedagogia da escuta, a pedagogia do... como é que eu vou dizer isso? A pedagogia da sinceridade, da tranquilidade de reconhecer que a gente tem pontos a melhorar e da busca por isso, tá bom? Então, olha só. A revelação é a grande obra educativa de Deus. Com efeito, também pode ser interpretada sob uma ótica pedagógica. Nela se encontram os elementos característicos capazes de levar à identificação de uma pedagogia divina. Sabe o que quer dizer isso, minha querida catequista? Meu querido catequista. Quer dizer que, do mesmo modo como Deus olhou para as pessoas do Antigo Testamento,
principalmente do antigo, né? Do novo tem uma visão diferente. Você deve olhar para seus catequizandos também, com aquela mesma capacidade de entender e de olhar o processo mais extenso. Você não deve olhar o teu catequizando, por exemplo, você tem aí 2 ou 3 ou 20 ou 50 catequizandos em 2020, você não deve olhar para eles dentro desse curto espaço de tempo, mas deve pensar como é que as coisas que você fará e ensinará a eles vão repercutir na vida deles daqui a 20, 30, 40 anos. É assim que nós devemos pensar, a longo prazo. Nós não devemos pensar que somos uma espécie de professor desse ano, dessa etapa. Tem diocese que até usa essa expressão etapa nesse sentido, né? Olha, eu sou catequista da primeira etapa de Crisma. Então, minha preocupação é só com esses. Ok, nesse momento sim, mas você também deve se preocupar de onde eles vieram, quais são as lacunas que eles têm e como é que eles vão ser cristãos lá na frente, tá bom? A gente tem que ter essa preocupação a longo prazo. Avancemos um pouco aqui. Na sequência, fala-se da pedagogia da fé na igreja. E aí é uma lista muito interessante de como é que os evangelhos e como a tradição da igreja entenderam essa pedagogia da fé. Basicamente, parte de um envolvimento. Você certamente quis ser catequista, pois alguém em algum momento foi muito atencioso com você, alguém pôde lhe encantar para ser catequista. Eu duvido que você seria catequista se alguém ficasse maltratando você e essa pessoa fosse catequista. Você teria uma imagem ruim de ser catequista. Então, provavelmente você também teve boas imagens e boas referências, por isso você aceitou ser catequista também. Isso é um ponto. Essa mesma relação tem que ser levada para a catequese. Pense sempre que o teu catequizando, a tua catequizanda, ainda não abraçaram a fé católica de forma completa. Eles não se acham nem católicos, essa é a verdade. O que vai fazer com que eles abracem a fé católica é olharem para o seu exemplo bonito e você saber que é algo bom ser católico e dizer isso a eles. Dizer e mostrar e levá-los a experimentar isso, porque só dizer não adianta. Essa é a pedagogia divina, a pedagogia do vinde e vede. Quando Jesus quis, se você observar bem, todas as vezes que Jesus convida seus discípulos, algumas vezes o evangelho diz que ele chamava vinde e vede, como ele disse para os irmãos. Eles perguntam, mestre, onde moras? Ele disse, vinde e vede. Mas na prática ele fez isso com todos. Ele os trouxe para a sua vida, para uma forma diferente de pensar o mundo. Ele não deu palestra para eles. Os discípulos perguntaram onde moras. Ele falou, sente que eu vou contar para vocês. Não, não. Ele falou, venha, vamos vivenciar comigo essa incrível aventura. Ser católico é isso, né? Você tem que levar o teu catequizando a também vivenciar esta mesma incrível aventura que estamos vivenciando há 2000 anos. Do jeito que nós falamos às vezes, meu querido catequista, minha querida catequista, me perdoe, mas é muito ruim da forma como a gente evangeliza muitas vezes, viu? É uma espécie de apresentar o catolicismo de uma forma muito chata, muito distante do interesse do catequizando e que não faz nenhum sentido para ele. É mais ou menos um cursinho, e cursinho ruim ainda, certo? Nós temos que repensar muito a nossa catequese. E todos os que estão aqui eu sei que repensam, eu sei disso. Inclusive a gente sabe disso quando a gente vê boas tentativas de pensar estratégias diferentes. Jesus usou boas estratégias naquele tempo. Hoje eu e você temos que usar as nossas estratégias também. O que é que podemos fazer para surpreender tanto o nosso catequizando diante da figura de Cristo que o catequizando resolva dizer de verdade, não assim só, né, para inglês ver, digamos assim. Ele resolve dizer: assumo a fé católica na minha vida, assumo Jesus como meu Salvador, assumo que devo ser uma presença de Cristo no mundo de hoje. Como é que devemos fazer esse tipo de conclusão do nosso catequizando? O que poderíamos fazer? Assim, como estou dizendo a você, dessa forma, não é? A gente tem que, olha, eu sei que não é fácil, né? Respira fundo aí, vamos pensar junto comigo. A gente não é fácil isso que eu estou dizendo, mas se a gente tem vontade, a gente ama, a gente surpreende.
Eu sei que você lembra, eu falei no encontro passado, de vez em quando eu falo isso, mas quando queremos encantar uma pessoa, a gente encanta a pessoa. Opa, se encanta, não é verdade? Você não concorda comigo? Quando a gente quer fazer uma pessoa conhecer o nosso lado mais fascinante, a gente consegue fazer sim, tá? E a gente não tem nada de errado nisso, aliás. Mas com os nossos catequizandos, a gente tem que ter esse espírito. Vai você dar a catequese do jeito de sempre, né? Como se fosse, né, aquela coisa cansativa. Não, não, isso não. Joga tudo fora. Seus esquemas não estão bons, rasga tudo. Ah, o livro não está bom? Muda de livro. Não está te ajudando? Muda. Aquilo que você aprendeu, aquela estratégia, aquela dinâmica, às vezes, que você aprendeu, não está dando resultado? Cancela, inventa outra, pesquisa, faça alguma coisa. O fato é que hoje, lidando com catequizandos de novas gerações que são muito atraídos por coisas muito interessantes, você não pode ser a catequese não pode ser uma coisa desinteressante. Você está entendendo? Faz sentido isso que eu estou dizendo? É claro que você não vai, como vou dizer assim, negociar tudo. Tem coisas que a gente não negocia. Há catequistas mais jovens que às vezes tentando ser o catequista legal, a catequista legal, apresentam a doutrina da Igreja Católica de uma forma meio branda. Também não é o caso. Também não é. Tem coisas que a gente não precisa negociar, tá? E há catequistas de mais idade que falam, isso que ele está falando aí, não estou nem ligando para isso que ele está falando, não. Do meu jeito já dá certo. Cuidado, esse catequizando que você tem esse ano é a única chance dele aprender a ser católico. Se ele não aprender com você, não vai aprender, tá bom? Aí a igrejinha ali da frente vai dar um baile na gente e vai pegar esse menino, essa menina e vai levar ele para aquela religião. E daí? Você está me entendendo? A sua oportunidade de evangelizar alguém é única. É única. Não vai se repetir. Então, vamos caprichar, né? Vamos lá. Avançando um pouquinho, então, aqui, nesse sentido aqui. Tá. Fala-se de alguns conteúdos aqui, mas fala-se também, por exemplo, lá no número 179, o diretório chama de pedagogia catequética. Existe, de fato, esse conjunto de conhecimentos, né, de pedagogia catequética, como existe também tudo aquilo que está relacionado à pedagogia catequética. Ela é um campo grande, uma área grande, né? Muitos aqui são professores, sabem disso. Tem, por exemplo, dentro da pedagogia, a metodologia, a didática, o que mais que tem aqui? Não é? Tem a formação da mente consciente, tem os conteúdos psicopedagógicos, tem um monte de coisa aqui interessante, tudo muito interessante. Tudo isso aqui, gente, eu vou resumir numa frase muito tranquila, que você, até porque não é comprido, mas olha, como a catequese é uma função educativa, você e eu podemos aproveitar a contribuição das ciências da educação para o nosso campo. Então, de vez em quando, convida um psicólogo, de vez em quando convide um médico, uma médica, de vez em quando, porque você pensa que medicina e saúde não tem a ver com a educação, tem tudo a ver. Saúde do corpo, saúde da mente, certo? Tem muito a ver. Convide alguém que é da área de educação para fazer alguma palestra para vocês aí na sua realidade, porque as ciências da educação têm muitas luzes para jogar sobre as nossas práticas. Até é bom quando for alguém de fora da nossa área, não é? Porque vai nos incomodar com coisas e com ângulos que a gente nunca tinha pensado, certo? Olha, deixa eu ver aqui. Tem aqui um trechinho, eu não marquei nesse aqui, eu marquei no outro. Mas fala basicamente que catequistas devem prestar atenção nessas ciências da educação, tá? É correto, eu não vou lembrar aqui, mas tudo isso está relacionado. Tudo bem? É um capítulo curto, mas muito importante. Com isso, nós chegamos ao sexto capítulo. Sexto capítulo, que também é muito curto, mas muito impactante. É o capítulo que trata do catecismo da Igreja Católica. Nós recebemos uma bênção no nosso tempo, que foi quando o Sínodo dos Bispos de 1900, deixa eu lembrar se foi 1981,
Talvez eu esteja enganado com o ano. Mas o Sínodo dos Bispos falou assim: seria muito bom termos uma espécie de índice para a fé católica. Algo muito simples, muito resumido, muito claro, bonito, bem escrito. Aí, a partir disso, reuniu-se uma comissão teológica que foi presidida pelo, aqui na época era cardeal, né, cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI. Então ele, junto com essa comissão, criou o que é o Catecismo da Igreja Católica, um monumento da fé católica. Olha, eu acho engraçado quando a gente vê catequistas há muito tempo que ainda não leram o catecismo. Precisa ler o catecismo, viu, catequista? Tem que ler o catecismo. Posso deixar para amanhã? De jeito nenhum. Vai lá na livraria Nova Aliança, compra o seu. Ah, não quero comprar o físico. Você tiver conseguir ler, né, não cansar os olhos, tem, tá lá no site do Vaticano, também pode também. O fato, catequista, é que a gente tem que conhecer o catecismo da Igreja Católica. Ele possui inúmeras referências para a nossa missão, certo? Há alguns preconceitos bobos que circulam aí em torno do catecismo. Por exemplo, tem gente que pensa assim, mas é muito difícil essa leitura, eu não vou conseguir ler. Não é verdade, é uma leitura muito simples, não é? Quem de vocês aqui já leu? Não precisa responder, não precisa responder, não. Mas só pense aí, você já leu o catecismo inteiro? Quantas vezes? Você achou difícil? Olha, gente, vou falar com muita sinceridade, não é difícil, né? É que você olha esse monte de página aqui, você olha quantos números ele tem, 2.800 e quase 2.300, 2.865. Você pensa, é muita página. Não é, lê um pouquinho por dia. É difícil? Não é difícil, não é? Tem algum ponto que merece uma explicação? Tem, também tem. Também não é que é assim, uma coisa muito simples também. Mas é algo que a gente precisa, catequista. O diretório está pedindo praticamente, ele faz isso em 2 momentos. No encontro passado, lembra que nós falamos das fontes da catequese? Uma das fontes da catequese é o catecismo. Agora, no 6º capítulo, ele diz: catequista precisa estudar o catecismo. O catecismo é importante, certo? Se vocês depois. Isso, 1985. Muito obrigado. Sínodo de 1985, né? Conceição. Muito bem. Antenada essa menina, Conceição, que bom. Olha, o fato é que a gente precisa fazer esse tipo de leitura, não dá para deixar para depois. Já há algumas arquidioceses que têm caminhado no sentido de oferecer o catecismo como conteúdo nas escolas catequéticas para os candidatos que querem ser catequista. Eu acho bom, acho válido. Catecismo é um livro para ler uma vez só? Não. Você pode ler esse ano, daqui a 5 anos leia de novo, daqui a 10 anos leia outra vez, correto? A primeira vez que eu li o catecismo inteiro foi em 2003, né? Já vai aí fazer 20 anos daqui a pouco. Então a gente, na ocasião, eu nem entendi muita coisa, não era difícil, mas eu, jovem, preocupado com outras questões, né? Li correndo, li com pressa, né? Mas leia o catecismo, correto? Leia o catecismo. Aqui, está aqui, inclusive, escrito o sino de 85, eu não tinha lembrado. O que eu posso dizer sobre isso aqui? Bom, você sabe que o catecismo eu costumo dizer que ele não é um resumo, não. Ele é uma porta de entrada, ele é um verdadeiro portal para a riqueza da fé católica. Ele é um verdadeiro portal para a riqueza da fé católica, é isso que ele é. Abre para você e para mim uma visão que nós não tínhamos sem ter lido o catecismo. E sempre que a gente faz uma leitura do catecismo, a nossa visão de mundo, os nossos conceitos de pessoa, tudo muda muito. A gente ganha grandes contribuições, correto? Oh, perfeito, vejamos o que mais. Olha, fala do compêndio. Eu recomendo uma coisa a você com muita tranquilidade. Não confie que você ler o compêndio vai ser suficiente, tá? É bom ler o compêndio? É bom, foi produzido também pela igreja. Vai resolver ler o compêndio? Não vai, não vai mesmo. Lê o catecismo direto, tá bom? É isso, simples assim. É um capítulo muito curto, é um capítulo que tem, na verdade, pouquíssimos números, mas que nos dá uma boa referência, né? Tem 10 números que falam tudo isso que eu disse. E agora nós entramos no capítulo 7º.
que fala da metodologia, aliás, é isso mesmo, 7º capítulo, fala da metodologia da catequese. Primeiro conceito que vem importante aqui, pessoal, é o seguinte, é a relação conteúdo-método. Eu vou dar só um exemplo para você entender. Ó, bem claro isso. Qual é um dos nossos principais temas de missão, temas de ministério? Qual é um dos principais assuntos que nós temos como catequista? É a fé, é a vida na fé. E isso é um fato. Agora, a relação conteúdo-método é quando eu tento ensinar a vida na fé por meio de teorias. Não vai ensinar, não vai dar certo isso, não vai adiantar nada. Se eu estou falando para estudantes que querem aprender marcenaria, eu tenho que, no mínimo, levar esses estudantes a mexerem na madeira, cortarem a madeira, fazerem alguma coisa com ela. Se eu estou falando com estudantes que querem ser astronautas, eu tenho que, no mínimo, construir foguetes, protótipos com eles, para que esses foguetes sejam lançados, não é aqueles que não são tripulados, é claro. Não existe isso de falar sobre a vida na fé para catequizando, isso não vai ensinar. Você tem que levar o catequizando a viver a vida na fé, correto? A única forma de ensinar o seguimento de Cristo é fazendo isso na prática. É aqui que eu peço sempre, há algum tempo eu já peço para nós todos, pensarmos em formas diferentes de catequese acontecer. Eu sei que é difícil, eu não vou negar. Primeira dificuldade, eu sei, grande dificuldade que nós temos, duas grandes para começo de conversa é tempo, o teu tempo. Eu sei que você já cuida da tua vida profissional, cuida da tua família, cuida do teu trabalho, eu sei disso, isso para mim é muito claro. Cuida da tua missão, né, aí na comunidade, então eu sei disso. Agora, outra questão é muitas vezes espaço para a catequese acontecer, espaço físico mesmo. Mas uma coisa é fato, enquanto a nossa catequese ficar centrada no único pilar do encontro de catequese, não vai adiantar. Toda vez que lançamos a rede sobre aqueles 20 catequizandos todo ano, a gente talvez consiga pescar, e talvez. O que eu digo a vocês há muito tempo já? Eu digo que a gente tem que pensar outras estratégias catequéticas. Além do encontro habitual, onde você vai ensinar a doutrina, sim, onde você vai oferecer um conteúdo sólido e consistente, você tem que pensar outros espaços para a catequese acontecer de outras formas. Eu já disse a vocês quando estive aí que a catequese precisa levar o catequizando a colocar, entre aspas, a mão na massa. Uma cidade grande como a de vocês, eu sei que há outras cidades ao redor e vocês estão participando dessas cidades também, mas hoje a realidade é muito parecida. Não importa se é uma metrópole, não importa se é um vilarejo, a realidade é parecida. Forma prática de ensinar o catequizando a seguir Jesus é colocar em contato com o sofrimento das pessoas. Correto? Agora, uma catequista me relatava, ela mora numa aldeia de pescadores do Ceará. Ela me relatava o seguinte, que depois que ela pensou nessas situações que eu apresentava, morando numa aldeia pequena, uma aldeia que tem 40 e tantas famílias, é uma comunidade pequena, então. Ela faz o encontro de catequese, que é parte que ela não abre mão, mas em outro dia da semana, lá não chegou Covid, lá é diferente, lá é bem, né, tá tudo diferente, é isolado, né? Em outro dia da semana, os catequizandos vão, todos eles, é fixa a data, eles vão visitar as pessoas idosas da aldeia. Então, eles vão. Algum que sabe cantar, canta. Algum que sabe conversar, pede para aquela pessoa contar histórias do tempo dela, de pescador, o tempo dela de tecelã, porque é um lugar que eles tecem, não é? Olha, gente, é muito simples. Então, a gente tem que colocar o catequizando em contato com a vida das pessoas na perspectiva de missão. Não vai adiantar eu ficar falando, vamos para a missão, é bonito, mas vai resolver o que isso? Não vai resolver nada. Enquanto você não leva para a prática, catolicismo é prática de vida. Catolicismo não é religião. Catolicismo é sistema de vida. Se você não ensinar isso, ele vai ficar achando, é uma religião. É igual a assembleia não sei o quê, congregação não sei o quê, igreja católica é mais uma placa. Faz qual diferença no mundo? Nenhuma, tanto quanto as outras. Ele vai pensar isso, correto? Então,
O que é possível fazer? Não sei. Pense em alguma coisa no sentido da caridade. Tem que ser sistemático. Quando eu e você éramos menores, a nossa catequista já tinha essa intuição lá atrás. Ela era sábia. Ela não é verdade que ela nos levava uma vez por ano para visitar o asilo, o orfanato, talvez até montar uma cesta básica? Não é? Ela era sábia, mas ela já estava nos indicando. Só isso aqui não é suficiente, não. A gente tem que fazer isso de forma sistemática. No mínimo, são 3 pilares que a catequese tem que fortalecer. O primeiro encontro, isso vai melhorar quando você dominar mais temas, dominar novas metodologias, novas estratégias, tudo pode melhorar. O teu encontro de catequese, desculpe a expressão, eu não gosto dessa expressão, mas pode ser um verdadeiro show, pode ser um verdadeiro espetáculo, no bom sentido, tá? Você entendeu? Segundo lugar, a catequese tem que mostrar, principalmente para os mais jovens, que ser católico é algo radical, é algo que entusiasma, é algo que faz a gente se sentir importante no mundo, porque a gente ajuda o que precisa. O terceiro ponto, que é uma consequência desses dois, é que o pilar mais central da catequese é a liturgia, a divina Eucaristia, não é? Aquilo que a gente chama missa. Ali está o grande ponto, mas esse eles não vão entender se não entender os outros anteriores, não, tá? Então não adianta eu reclamar, crismei, meus catequizandos foram tudo embora da comunidade. Não vai adiantar nada, eles não entenderam a missão. Trataram bem você? Trataram. Você tratou eles muito bem. Catequista é uma pessoa educada. Nunca vi pessoa tão educada como catequista. Simpática, atenciosa, gentil, cuidadosa. É verdade, é verdade. Você sabe disso. Quem não é, passe a ser, por favor. Mas só isso não é suficiente. Temos que levar na prática. Deixa eu perguntar para a Aldeci. Temos aqui mais alguns minutos, ou eu tenho quanto tempo? Só me diga, por favor. Agora 20 horas e 5 minutos. Eu tenho a noite toda, mas eu queria saber quanto tempo. Pode terminar. Pode ser 20 e 30. Pronto. Que bom. Então, hoje vocês serão minhas vítimas. Até 20 e 30. Vamos lá. Né? Que bom. Mas eu tenho a noite toda, de verdade. Estou aqui, à disposição de vocês. É assim, gente, eu não estou querendo chover no molhado, claro, mas também não estou querendo, né, repisar a coisa que a gente já sabe. Então, é muito tranquilo. Tudo isso que eu falei agora é só de um número, o número 194. Toda essa reflexão é de apenas um número. Tá bom. Agora, o número 195 traz pluralidade dos métodos. Olha só. Um erro muito comum que eu estou vendo acontecer no tempo de implantar o processo catecumenal é confundir o processo catecumenal com método. Não é método, é processo. Processo é assim, processo é algo maior. Vamos pensar numa linha de tempo. Uma linha do tempo que tem o ponto A, B, C, D, vai chegar lá no ponto Z. Isso é o processo. O método é o ponto A, ponto B, ponto C, etc. Dentro do processo catecumenal, cabem muitos métodos, cabem vários métodos. Eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é engraçado. Vou pegar um exemplo aqui. Porque o padre falou que só o método da Iris dá certo. Ou só o método da Ana Patrícia dá certo. O meu não dá. Não, isso não existe. Todos os métodos podem ser bons, desde que eles sejam pensados de forma coerente, certo? Eu achei muito engraçado, uma vez, uma catequista me contando que toda a catequese dela, cada encontro, ela se fantasiava de várias coisas que você imaginar. De Xuxa, de astronauta, até de padre ela se fantasiava. Ela fazia um show, um verdadeiro circo na catequese dela. Mas ela me contava, decepcionada, que essas turmas daquele tempo, poucos foram os que ficaram na comunidade. Ela se sentia triste, gastava dinheiro na fantasia, né? Ela, inclusive, esses dias colocou lá na biblioteca da catequese, no Facebook, uma coisa dessa de fantasia. Ela gastava dinheiro, gastava tempo, ela criou um verdadeiro acervo para encantar adolescente jovem. Ela não percebeu na ocasião, mas depois ela percebeu. Ela estava usando apenas um método, era brilhante, mas ela esqueceu de usar, por exemplo, a mistagogia, de aproximar aquele catequizando do mistério da fé. Então, eles, até hoje, em todo lugar que ela vai, eles a reverenciam.
ela é a catequista das catequistas para aqueles jovens, mas eles não estão na comunidade. O que foi que faltou, catequista? Faltou ela pensar, será que eu estou fazendo tudo que posso? Será que não teria algo a mais que eu posso acrescentar aqui? Então, a pluralidade dos métodos é isso. Me permitam aqui um parêntese muito simples. Se você quiser saber mais sobre método, sabe qual é o melhor lugar para pesquisar? O Diretório Nacional para a Catequese. Eu sei que vocês estudaram o Diretório Nacional, né? Lá tem 20 parágrafos sobre método. São, assim, muito interessantes. Dá uma olhadinha lá, né? Então, o que eu posso dizer para você de questão prática nessa questão do método aqui? Catequista, mantenha sempre os olhos abertos, no bom sentido, para o método que o seu irmão catequista, sua irmã catequista praticam. Tenta variar as coisas que você faz, tenta variar a forma de pensar a tua catequese. Como é que você consegue variar essa forma de pensar a catequese? Primeiro, se questionando, será que o teu método é o melhor mesmo? Será que dá conta? Segundo, observa com atenção o método do teu colega. Não é sempre que eu vejo isso. Eu vou falar aqui de São Paulo, tá? Porque eu sei que vocês são diferentes. Mas aqui em São Paulo, às vezes, quando eu já falei isso, vendo o encontro de catequese da minha colega catequista, não. Aquilo lá, para mim, não é catequese. Não faça isso. Lá tem elementos interessantes, certo? Todos nós que estamos aqui observamos estratégias, recursos, dinâmicas, e fomos montando aqui dentro da nossa cabecinha um acervo de coisas que deram certo que a gente já viu. É aqui que está um tesouro. Vamos pôr em comum, certo? Ok. Já é o item que está no número 197, a experiência humana. Isso aqui passa pela experiência humana também. Outra coisa que eu acho válida eu vou fazer uma ponte aqui com psicologia, viu, gente? Eu quero que vocês só entendam o que eu vou dizer. Você que é catequista tem a missão mais difícil, que é ensinar pessoas a partir da própria existência humana. A gente passa por processos sucessivos de sofrimento, processo de dor, processo de perda, não é verdade? Processo de luto, que também é um processo de perda. Nós passamos por isso. Acontece que muitas vezes a gente nem sempre pensa nos processos que a gente passa. Eu falei processo difícil, mas tem outros. Passamos por processos incríveis também, o processo do amor, o processo de ganhar um presente, o processo de ser o melhor naquilo que você faz. Tudo isso impacta para sempre, viu? Não é só coisa ruim que impacta para sempre, não, tá? Nasce um filho, isso é uma alegria para sempre. Você ganha na loteria, é uma alegria para sempre. Gastei todo o dinheiro, então não tem problema. Ganhei na loteria, é para sempre. Fui vitorioso lá. Fui o melhor aluno da faculdade, é para sempre. Ninguém vai tirar isso. Tá. O que eu quero dizer aqui nos processos humanos é o seguinte. Você precisa cada vez mais ser uma grande referência em entender de dor, de alegria, de sofrimento, de vitória, porque é assim que você vai conseguir orientar melhor ainda as pessoas que chegarem até você. Você não pode pensar que catequista é apenas uma pessoa que é como se fosse uma professora ou um professor. Catequista é mestre dos magos, certo? Eu tenho uma palestra para jovens catequistas chamada Energia Catecumenal 2.0. E nessa palestra, é uma palestra de 6 horas, onde eu analiso alguns personagens do cinema, dos quadrinhos e tal. Tem, por exemplo, a análise do Mestre dos Magos, né? Que é daquele desenho da Caverna do Dragão. Você sabe, todo mundo sabe que eles são tudo da minha idade. Não vem falar que não conhece, não. Caverna do Dragão. Tem lá o Mestre dos Magos, aparece nos momentos de mais dificuldade, resolve as coisas, mas ele não dá o caminho pronto. Ele dá um enigma, eles resolvem, e depois, quando ele aparece, eles só agradecem a ele. Pois bem, muito bem. Desculpem, perdão, viu, gente? Sei que somos aqui mais adultos, mas é que este exemplo é só para entender que muitas vezes a gente deixa aprendizados da nossa vida passarem em branco, a gente nem toma consciência. É isso que eu quero dizer. Sendo que, tomando consciência daqueles aprendizados, a gente poderia ensinar e ajudar muito mais as pessoas. Não sei se ficou claro, mas a intenção que eu queria dizer é essa. Catequista é mestre de vida, tá? De vida mesmo. Catequista, você nunca secou as lágrimas do teu catequizando? Você nunca ou incentivou ou a incentivou a novas conquistas? A gente faz isso quando eles deixam, quando se aproximam. Agora,
Se passa diante dos meus olhos um catequizando, triste, com a vida destruída, eu não percebo. Será que eu não estou fazendo algo errado? Eu acho que sim. Eu acho que aí estou fazendo algo errado, que é não ter conseguido perceber aquilo, certo? Enfim, tomara que eu tenha me feito aqui um pouco claro, mas a experiência humana é uma riqueza incrível. Vou finalizar para passar para o próximo aqui. A gente tende a se agrupar na nossa vida ao redor dos grandes mestres que nós encontramos. Dentro da estrutura católica que nós temos, a gente tem uma facilidade incrível em se agrupar ao redor dos grandes sacerdotes que aparecem de vez em quando. Isso é um fato, você concorda comigo, não é? Ou pode ser um bispo muito sábio, pode ser um padre muito sábio, enfim, pode ser uma religiosa muito sábia, pode ser um leigo muito sábio. A gente tem essa estratégia, do ser humano isso. A gente busca ali uma fonte, certo? Você é essa fonte também. É que há muitos de nós que não acreditamos muito nisso. Você não acredita que você é essa fonte, tem que acreditar, tá bom? Outro dia que tiver tempo, eu mostro a palestra do Mestre dos Magos para vocês. Vocês vão dar muita risada, vocês vão achar engraçado, né? Muito bem. Ok. Fala-se também da memória, nesse capítulo, fala-se da memória. Quando fala da memória, é uma questão de memorizar mesmo, é uma questão bem assim, clara, memorizar. Quando se fala de memória, aqui, uma estratégia básica é você sempre utilizar recursos surpreendentes para catequizar, para que aquela mensagem fique clara. Por exemplo, no encontro que eu falo com o catequizando sobre equilíbrio, sabe o que eu faço? Eu pego um latão, um tambor. Você sabe o que é um latão? Um tambor? Você sabe o que é isso? É uma coisa grande de ferro. Coloco uma madeira bem grande em cima daquele tambor e monto uma gangorra. E eu coloco parte da turma de um lado, parte da turma do outro. De equilíbrio. Eles vão lembrar da questão do equilíbrio, que é virtudes morais, né, virtudes teologais, dons do Espírito Santo. É catequese do equilíbrio católico, né? Do reto agir. Eles vão lembrar porque eles vão rir muito com aquela gangorra que sobe, desce, e no fim eles vão entender a mensagem. A nossa vida caminhará dentro do que espera a Igreja Católica, ensinamento do Sagrado Magistério, quando as nossas virtudes estiverem equilibradas. É uma estratégia boba, simples, um latão e uma tábua. Olha, quanto custa isso? Não custa nada. Você pega aí, aí tem. Mas a memória tem que ser trabalhada a partir de estratégias. É isso. Segundo ponto, a linguagem. Linguagem não é só a forma de falar, já disse a vocês isso uma vez, né? A linguagem não é só o jeito que eu falo, é como eu me apresento, como eu escuto. A linguagem também é silêncio, linguagem é muita coisa. A linguagem envolve vários aspectos aqui, certo? Não quero cansar vocês. Inclusive, aqui cita-se alguns tipos de linguagem. A linguagem narrativa, dizer você. A pesquisa precisa ser mestra e mestre de contação de histórias. Significa que você vai inventar histórias de contos de fadas? Não. Você pode contar como um fato que aconteceu, porque a gente trabalha com o elemento da verdade, né? Você conta um fato que aconteceu e extrai dali um ensinamento, ou melhor, leva o teu catequizando para extrair o ensinamento. Perceba que os grandes palestrantes, os grandes pregadores, católicos principalmente, vamos pegar o exemplo do Padre Léo. Eu citei ele outro dia, por isso eu lembrei dele. O Padre Léo, para ensinar um valor moral, conta uma longa história muito interessante. E aí a pessoa vai entendendo a história que ele está contando. Mais um falecido, né, que Deus o tenha, um dos livros que eu acho que eu posso lembrar se é Buscar as Coisas do Alto ou não. Ele fala que nem sempre ele foi um bom pregador, um bom contador de histórias, mas depois ele aprendeu, ele pediu o Espírito Santo se donou, e ele se tornou esse grande pregador. Então a linguagem narrativa, gente, é isso, ter conteúdo aqui, ó, mas ter uma habilidade aqui, ó, nos seus lábios para passar pelos catequizandos. Linguagem da arte. A arte também é importante. A arte também é uma linguagem importante. Quando falo da arte, podemos falar da música, podemos falar das artes visuais, como a pintura, podemos falar da ambientação do encontro. Tudo isso é arte. A catequese vai acontecer numa sala toda suja, toda empoeirada. A sala de catequese pode acontecer
aliás, o encontro de catequese pode acontecer dentro de uma sala feita de pau a pique, feita de reboco, não é? Como é que chama, gente? Vocês sabem, né? Quando faz de argila a parede, né? Esqueci o nome. Aqui no interior de São Paulo tem, quando faz a casa de sapê, faz assim, a parede é de barro, né? Tudo bem. A catequese pode acontecer ali, o chão de terra batido, não é esse o problema. A questão é catequizando perceber que houve antes uma inteligência que esperava por eles ali, certo? Coisas simples resolvem. Coisa bem prática. O número 213 fala de catequizais, a gente tem que ir se especializando e falar aqui pela câmera. Ó, eu confesso, eu não tenho pandemia, eu não sabia muito operar aqui, eu sabia uma coisa, só sabia fazer mais ou menos ainda, né? Que era pegar uma câmera, pode ser de um celular, pode ser qualquer outra câmera, gravar um vídeo, depois postar. De vez em quando eu fazia isso. Mas quando a pandemia chegou, a gente viu que é importante usar a câmera pela qual eu posso chegar até você chegar até mim. Esse programa que vocês têm é muito bom, eu posso ver vocês, estou vendo, aliás, vocês podem me ver. Você e eu temos que nos aprimorar, também vamos demorar, né? Mas não é difícil não, gente, não é difícil não. Mas a gente faz com tranquilidade, com leveza, né? Não é pesado. Ó, número 218, fala do grupo de catequese. E fala assim, ó, começo de conversa aqui. A comunidade cristã é o principal sujeito da catequese. Por isso, a pedagogia catequética deve direcionar todos os esforços para que a compreensão da importância da comunidade como espaço fundamental para o crescimento pessoal. Eu sempre digo, e vou continuar dizendo, enquanto não fizermos certo, o grupo de catequese é uma comunidade. Só que a gente trata aquele grupo de catequese como se fosse um grupo de catequese. Não, está errado. É para tratar o grupo de catequese como comunidade, pequenina comunidade. Comunidade de pequenas crianças que estão crescendo na fé. Pequenas crianças é todo mundo jovem, adulto, idoso, mas pessoas que estão aprendendo com um mestre, uma mestra especial que é você. Ali é uma comunidade dentro da comunidade eclesial, dentro da comunidade diocesana, dentro da comunidade universal. É uma comunidade, o grupo, você e seus catequizandos. Mas a gente trata o nosso grupo como se fosse sala de aula. E está errado. Eu falei do espaço antes, o espaço voltou a ser falado aqui, né? E com isso, deixa eu ver aqui, nós chegamos no 8º capítulo. Olha, eu não avançaria no 8º, porque senão eu teria que parar no meio pelo nosso tempo. Nós temos 9 minutos, e o 8º capítulo é um dos capítulos mais interessantes que eu acho, né? Mas eu queria agora, tendo visto esses capítulos... Ah, começou a cortar, é? Nossa, o que será que está acontecendo? Deixa eu ver se tem algum aparelho na rede aqui. Não, esse não tá. Deixa eu ver esse outro aqui. Porque vocês sabem, né, gente? Quando fazer transmissão, não deixa mais aparelho na rede, não, porque eles consomem, né? Atrapalha. Deve ser porque está chovendo em São Paulo. Aqui é engraçado, gente. Parece lá na roça. Começou a chover, paralisa a internet. Mas deixa eu ver, se é que vocês estão me entendendo, vocês têm alguma dúvida, querem apresentar alguma questão, querem falar alguma coisa? Nós temos alguns minutos ainda. Talvez não tenham dúvida, se quiser escrever a dúvida, pode também, não tem problema. Acho que talvez não tenhamos dúvida, não tem problema. Deixa eu achar como é que eu escrevo aqui. Vocês têm o meu telefone? Se vocês tiverem dúvida ou quiserem partilhar alguma coisa, vocês podem... Achei onde escreve aqui. Vocês podem me mandar mensagem, tá? Vocês podem me mandar mensagem. É esse telefone aqui, ó. 016 982 710 157, tá? Esse é meu celular. Você pode me mandar dúvida nele, eu posso responder a você por ele, tudo bem? Se você quiser. Nesse caso, acho que não temos, então, nenhuma questão. Eu vou
Com vocês nós vamos encerrar o encontro. Quero mais uma vez agradecer pela tua presença, não é? Obrigado. Parece que Nós que interrompi aí o áudio. agradecemos. Imagina, quanta gentileza, Aldeci. Imagine, eu que agradeço. Que bom, né? Mesmo da mesma missão, partilhamos a mesma missão, isso é muito bom, né? É sempre um prazer nos reunirmos. E Aldeci, todos vocês, eu, claro, peço de novo, né, desculpas se o áudio falou pela semana Só um passada. pouquinho agora. E foi no fim, né? Pois Tem um é, pouquinho. mas é por causa da chuva. Na semana que vem nos encontramos novamente, não é mesmo, Aldeci? É isso Não mesmo, tinha previsão, mas né? vamos perguntar. Não tinha nenhuma previsão, não. Vamos consultar o pessoal se é 21 de dezembro. Ah, Não sei. entendi. Para mim tinha na semana que vem, então, sem Não, ser remarcado. Olha, entendi. vamos perguntar aí. O que vocês acham, pessoal? Vocês todos? E Aldeci, aí Oi. só se a gente cancelar o encontro de santos sofreram mártires. Mas nem todos que sofreram mártires são santos. Então, a palavra santo em latim ajuda a gente a entender essa realidade, né? Santo é aquele que foi justificado ou é aquele que é justo, que encontrou a justiça, que provou a justiça. Mas muitos santos não são mártires, né? Muitos santos não são mártires, eles não morreram pela fé. O mártir, a palavra mártir quer dizer testemunha, é a pessoa que derramou o sangue pela fé católica. No Brasil, nós temos vários exemplos. Temos o exemplo da irmã Dorothy, por falar nela. Tem outros exemplos. Derramou o sangue pela fé católica, né? Mas há santos que não foram. Por exemplo, Santa Teresinha não foi mártir, Santa Teresa de Jesus não foi mártir, mas são santas importantes. Mas o mártir é aquele que derramou o sangue. Altieres. E pelo que eu sei, o mártir não Sim. precisa provar não tem que ter milagres, né? Porque só em ter derramado o sangue pela fé, ele já se torna um santo, né? Reconhecido como santo, né? Pelo testemunho de fé, a vida que ele doou, né? Sim, até porque hoje parece para nós que há uma hierarquia entre mártir e santo, parece só, mas não há. Como a Aldeci disse, o mártir, quando derrama o sangue, automaticamente ele está reconhecido como testemunha de Cristo. Mas era aquele catequista que de vez em quando bebia e ia para casa, não é fé, derramou a fé. No martírio acontece o batismo de sangue que justifica os pecados. Não negou a fé em Cristo, aceitou morrer por Cristo, né? Então, é isso, né? O martírio é assim. Ok, muito obrigado pela explicação. Imagina. Precisando, pode me chamar depois, né? Respondo com carinho. Uhum.